está visualizando aí já também, né? Tô sim. Beleza. Cara, então, da última aula para cá, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai terminar de ajustar o que faltou desse fluxo, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre aqui alguns laços de repetição para a gente ficar nesse loop aqui, ó. Que quando ele fica, cara, você informou? Não. Você quer sair? Não. Você informou? Não. Quer sair? Não. Parece que a gente precisa criar um loop para a gente não ter que ficar fazendo. Não tem como você colocar uma quantidade limite para a pessoa. Tipo assim, se perguntar 10 vezes, aí ele consegue tratar. Na 11ª não. Então você vai ter 10 if toda vez. É um fonte gigantesco e não é seguro. Aí para isso a gente usa um loop. Como que a gente trabalha isso, tá? A gente tem dois laços de repetição no ADVPL, que é o for e o while, tá? Qual que é a sintaxe deles? É for, aí você tem aqui uma variável, a maioria das vezes chamada de nx, tá? Você tem aqui, ó, qual que é o valor inicial dessa variável, tá? Então essa variável vai estar começando em 1. Ela vai até quanto? Ela vai rodar aqui para mim até 10, tá? E ainda tem um recurso que você pode ou não utilizar, que é o step. O que é o step? É quanto vai ser o salto. Se você não informa nada, o step padrão é de 1 em 1. Se você colocar aqui um step 2, ele vai rodar de 2 em 2. Depois você tem aqui um next. O que é esse next? Ó, cheguei nessa linha aqui, volta lá no for, incrementa a quantidade do step nessa variável. Então, por exemplo, ele começou com 1. Aí ele vai entrar aqui dentro e vai executar a sua operação. Certo? NX aqui é 1. Na hora que chega aqui embaixo, ó, ele vai para o próximo NX. Qual que é o step? O step está informado? Sim. O step é 2. Então, aí ele soma 2. Então agora NX é 3. 3 é menor ou igual a 10? Sim. Então executa. Próximo NX, 5. Então, menor ou igual a 10? Sim. Depois 7. 9. Executa. Depois NX igual a 11. É igual a 10? Não. Então ele sai fora, não executa. Se a gente não informar o step, é de 1 em 1. Então ele vai até 10. NX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Incrementou. NX igual a 10. Certo? Então ele ainda não é maior que 10, ele executa. No próximo NX, que é 11, ele sai fora. Tá? Esse aqui está claro? Sim, tá claro. Outro laço de repetição que a gente tem é o while. E aqui você tem uma condição lógica. And do. Tá? O que esse daqui vai fazer? Ele executa uma expressão sua enquanto a sua operação aqui for verdadeira. Tá? Então, enquanto aqui for verdade, ele vai executando. Essas são as duas formas que a gente tem aqui de laço de repetição na DVPL. Tá? E aí, a primeira pergunta que a gente sempre tem quando a gente tem duas opções é qual eu devo usar e quando. Tá? A gente geralmente trabalha com a seguinte premissa. Você sabe quantas vezes você precisa repetir alguma coisa? Se você sabe, você tem uma quantidade, um tamanho, um limite, alguma coisa do tipo. Então, você usa um for. Agora, você não sabe quantas vezes você tem que repetir. Por exemplo, eu fiz um select numa tabela e eu não sei quantos registros ela me trouxe. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso executar essa expressão aqui dentro até o final dessa tabela. Então, eu uso while. Tá? Então, essa geralmente é a diferença. E aí, como que a gente pode fazer? Ó, eu vou colocar aqui um return. Deixa eu só jogar ele para cima aqui. Porque aí a gente pode compilar esse mesmo fonte aqui só para a gente entender o funcionamento. Tá? Então, não precisa executar todo o processamento ali dentro. Lembrando, como é um return, ele retorna, ele sai daquela função e volta para a função que chamou aquele cara. Ele volta para que estava em cima da pilha antes dessa execução dessa função aqui, certo? Ou seja, tudo isso aqui para baixo não é executado. Tá? Encontrou um return no meio do fonte, cara, tudo para baixo não é executado.
Se ele está dentro de um if, se aquele if ele respeitar a condição que ele está falando e ele entrou na linha do return, também ele nem sai do if, ele já mata ali a função e tudo que está para baixo não executa. Tá? Então vamos usar aqui, ó, nx, vamos criar aqui uma variável. Vou dar um valor inicial para ela de 0. Já tem uma ali, não tem? NX? Ah, já tem. NX e Y. Isso. Ó, vamos usar aqui o nx1 até... Então vamos lá. Vamos criar aqui, cadê? Hatnum. A gente já criou uma variável que retorna número, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu vou criar uma outra variável chamada nLimit, que começa em 0. O meu nLimit, ele vai receber aqui, ó, o resultado que a gente informar. Tá? Então, informe quantas vezes for será executado. Beleza? E ainda vamos colocar mais um carinha aqui, ó. Local nStep. E aí a mesma coisa. Aqui eu já tenho uma telinha que retorna um número. Você viu que já ficou mais fácil. A gente não precisa ficar dando val em todas as variáveis. Né? A função ali já faz isso pra gente. Ó. Informe a quantidade a ser incrementada a cada execução do for. Beleza? Bom, com isso daqui, a gente já tem aqui agora o nosso step e o nosso limite. nx começa em quanto? Para a gente ele vai sempre começar em 1. Tá? Ele vai até quanto? Ele vai até nLimit. Certo. E qual que é o step dele? A gente vai deixar default? Não, vamos usar esse carinha aqui. Ó. Está ao contrário. O teclado está engasgando aqui, tá uma maravilha. Certo? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar uma telinha que a gente criou, que é o quê? Imp-info. Depois a gente vai mudar esse nome aqui para ele ficar mais didático para a gente, que ele não é uma impressão e sim uma tela, né? Imp-info. Estamos na posição. Aí você vai usar o que aqui? NX. Por que NX? Porque eu sei que NX é o controle que eu tenho ali de quantas vezes eu estou executando uma informação. Tá? Vou colocar aqui, ó, NX. Certo? Por enquanto eu vou comentar aqui o nosso while. E vamos verificar aqui como que funciona esse for. Tá? Por enquanto, alguma dúvida aqui em relação à estrutura? Não, ficou tranquilo. Só na verdade, tem uma dúvida. Você comentou um pouco antes. Tem um return ali, ele não vai executar o que tem abaixo? Isso. Por quê? Toda function, user function, static function, qualquer outra coisa, seja function lá, ela tem que ter um return. No mínimo um return, tá? Por quê? Lembra da pilha de chamada que a gente falou? Uma função que chama outra, ela vai ficando sempre em cima da pilha. Quando Sim. você dá um comando return, ele fala assim, ó, acabei, estou saindo da pilha. Aí o próximo que estava lá pega na linha que ele falou e fala, então agora é comigo. Estou executando, acabei. Ele sai da pilha e vai para o próximo. E assim por diante. Entendeu? Então, se Entendi. tem um return, cara, matei ali a execução. Tá?
Fechou. Então, beleza, ó, vamos executar aqui. O tamanho da fonte tá bom aí? Ó, então informa quantas vezes o for será executado. Vamos colocar aqui 5 vezes. Confirmar. E o incremento, vamos deixar 1 primeiro. Então, ó, estamos na posição 1. Posição 2. Posição 3. 4. 5. No próximo next, agora NX vai ser 6. 6 é maior do que o limite. Certo? Então, fim do programa. Ele encerra. Exatamente. Vamos fazer de novo agora com 5, só que usando o step 2. Nossa, cara, como eu gostei de ter descoberto essa telinha aqui, porque toda vez que ia dar um exemplo de alguma coisa, essa era a dificuldade. Eu tinha que fazer tela para tudo. Informa quantas vezes o for será executado. 5 vezes. E o incremento agora é 2. Certo? Então ele começa posição 1. Ó, posição 3. Posição 5. E finalizou. Certo? Certo. E agora a gente tem também uma outra possibilidade, que é o quê? Fazer ao contrário. Ó, se você quer fazer até acabar assim o seu limite, você pode fazer ao contrário. Como que você vai fazer aqui agora? NX é o quê? É o meu limite, certo? Então eu começo no 5. Eu tenho que ir até quanto? Eu tenho que ir até 1, certo? Beleza. E eu vou pular quanto? Eu vou pular negativo, porque ele vai, ao invés de incrementar, ele vai remover, né? Ele vai subtrair, tá? A quantidade do step que a gente passar. Ou seja, nesse caso eu preciso passar o step, né? Nesse caso, sim. Quando eu inverto. Quando eu Nesse inverto tem caso, que ter sim. o step, né? Sim. Se você inverteu, você precisa. Se o seu número ele é maior do que o seu limite, né? Do que o seu to, do que o seu objetivo, você tem que passar ele negativo. Se você não passar, o que vai acontecer é ele vai passar no for e não entra. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque 5 é maior que 1. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, quando que eu vou precisar fazer isso ao contrário? Cara, preciso. Eu até fiz essa pergunta aqui, mas eu falei, vou ficar quieto, né? Deve ter Precisa. algum momento. Se eu não me engano, acho que desenvolvimento de boleto eu já precisei. E quando eu atendi uma vinícola, tinha um cálculo lá que eles faziam, que eles encontravam um número e depois eles pegavam cada posição do número voltando e faziam um cálculo com base nos registros. Cara, negócio. Só fiz porque tinha a fórmula certa. É pronta já, sabe? Ó, quantas vezes a gente vai executar? 5. Nosso step 1. Olha lá, estamos. São 5, É, 4, 3, 2, 1. programinha de contagem regressiva aí já dá para usar. Aí, ó, viu? Já achou alguma coisa. Ó, outra possibilidade. Usuário, você tem 3 chances. Aí É. ele, errado. Usuário, você tem 2 chances. Entendeu? Por que isso? Porque se você fizer do 1 até o limite, você vai ter que fazer sempre a regra contrária aqui embaixo, né? Tem que fazer sempre limite menos a posição que eu estou. Cara, se você usar o step negativo, você não precisa controlar isso, né?
Ó, 5 e incrementado de 2 em 2. 5, 3, 1, 0. Fechou? Tá claro? Tá claro. Agora, só para você ver funcionando já sobre aquela sua dúvida, ó, vou tirar o sinal de negativo aqui. Beleza? Vou compilar. Vamos ver o que acontece. Quantas vezes o for será executado? 5. E o nosso step? 1. Ó, o programa não executou. Já encerrou, né? Exatamente, porque ele não passou aqui, entendeu? A NX já era maior que o limite. Beleza? Beleza. Vamos deixar esse cara aqui. Agora vamos passar para o while. Qual que é a diferença que a gente tem aqui no while? No while a gente depende aqui, ó, de uma variável lógica para executar, tá? Então vamos criar aqui, por exemplo, L executa. Esse nosso L executa vai ser aqui, ó, local L executa, começa como o quê? Como true, como verdade. Beleza? Ele é um booleano. Se você usar uma função aqui que retorna true ou false, tá certo? Sim. Se você usar enquanto nx for igual a ny, dá certo? Sim, porque ele vai retornar a verdade ou falso. Tá? Então aqui, independente de quantas atribuições você tem aqui dentro, o último resultado tem que ser o quê? True ou false. Quando for true, ele entra aqui dentro e executa. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, msginfo, certo? E vamos colocar aqui, ó, nx++. While já executado, x vezes. Beleza? E qual que vai ser o nosso limite aqui? Vamos voltar aqui o limite. Como que a gente pode validar isso? Usando uma função if. And if. If nx igual a nlimit, a gente vai fazer aqui exit. O que esse exit faz? Toda vez que ele está dentro de uma expressão aqui, ó, dentro de um while ou dentro de um for, ele sai da execução independente se ele ainda tem mais itens para executar. Tá? Então vamos supor, o seu nx aqui, ó, ele tinha que ir até 5, certo? Mas você colocou uma validação que você só pode executar no máximo até 3. Se você fizer uma validação tipo assim, ó, se x for igual a 3, exit, ele não vai executar 4 e 5. Tá? Qual outro comando que a gente tem
também para while e para for. É o loop. Como que funciona o loop? Ele salta para o próximo registro sem executar o que está abaixo até o final aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma expressão a ser executada. Beleza? Se você colocar aqui um loop antes desse loop for executado, tudo que está entre exp e end-do não vai ser executado. Ele vai voltar aqui para cima. E aí ele vai pular para o próximo registro. No caso do for, a sua variável é incrementada quando você dá um loop. Tá? Se você der um loop, o seu nx vai ter mais uma quantidade de step adicionado. Já no caso do while, ele não faz nada. Você que tem que tomar essa decisão. Tá? Então, cara, se eu preciso fazer isso até cansar o dedo, entendeu? Cara, ele vai ficar rodando eternamente. Agora, se ele fizer isso daqui 10 vezes, você tem que fazer o quê? Deu um loop. Antes do loop, você vai lá e incrementa a quantidade que você quer executar. Por quê? Se esse NX nosso aqui, ó, estiver aqui embaixo, e o nosso loop aqui, ó, essa nossa NX nunca vai ser incrementada. Tá? Tá claro? Ele sai primeiro, né? Exatamente. Ele Tá. retorna para o começo da repetição. Beleza? Então vamos executar aqui, compilar. Deu para entender a diferença dos dois? Sim. Olha lá, informe quantas vezes o while será executado. Vou colocar aqui nosso teste viciado, 5. Então, ó, o while já é executado 0 vezes, que é a primeira vez que a gente está executando. Certo? Então, ó, ele executou uma vez. Ele já foi executado 2 vezes, estamos na terceira. Foi executado 3, estamos na quarta. Foi executado 4, estamos na quinta. Ou seja, nx é igual a nlimit. O que vai acontecer? Saiu. Sim. Certo? Porém, para o usuário vai falar assim, oh, mas eu mandei executar 5 vezes, né? Porque ele nunca conta o zero. Qual que é a diferença? Cara, então eu preciso incrementar a minha variável antes de mostrar. Certo? Ah, mas eu estou usando um exit aqui, né? Então, para que isso daqui? Para a gente estar inútil, certo? Porque eu estou forçando ele sair. Então o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Meu L executa, agora na verdade, ele vai receber falso. Certo? Eu não vou forçar a saída. Eu vou mudar o resultado da minha expressão, porque agora o próprio while vai sair quando ele entender que tem que sair. Beleza? Vamos tentar com outro número aqui agora. 5. Ó, agora, tá vendo? Ele apareceu pra gente. Por que que geralmente a gente pega erro de português, de sintaxe no sistema? Cara, você acha que o programa, ele sabe que um não é no plural? Não é uma quantidade que você tem que falar uma vez? A gente fala isso É. lá no começo, ele é burro. Ele faz muito rápido tudo aquilo que você vai fazer. Manda fazer, certo? Então, ó, cara, toda vez aparece uma vezes. Por quê? Você tem que tratar aqui dentro. Como que você trataria isso? Boa pergunta. Colocar um if aí, não sei. Então vamos lá.
uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. A gente tirou o nosso exit daqui, tá? Só que agora, ó, ao lugar do Vai exit, retornar force o false, false. certo? Por que eu coloquei dessa forma aqui pra você? Porque isso daqui acontece bastante, cara. Já peguei muito fonte assim, tá? O que você está fazendo aqui? Você está verificando se algo é verdade. E se isso for verdade, você fala então que a execução é falsa, certo? Isso daqui não retorna pra gente uma expressão lógica, verdadeiro ou falso? Sim. Então por que não fazer isso direto aqui, ó? E aí a gente faz ao contrário, enquanto nx for menor ou igual do que nlimit, executa. Matamos ali, ó, 3 linhas lá embaixo e mais uma variável que a gente criou. E o que vai acontecer? Nx chega aqui, ele é o quê? 0, certo? É menor ou igual? Sim. Então soma 1 e imprime. Se ele somou 1, na hora que ele imprime aqui já é 1, não é mais 0, certo? 1 é menor ou igual a 5? Sim. Então agora eu vou executar, estou executando a segunda. Eu executo 2 vezes. 3, 4, 5. É menor ou igual? Sim. Agora esse cara já é 6. Só que ele ainda executa, ó. Porque ele não finalizou o meu while. Chegou no end do, ele vem pro próximo. Agora esse cara aqui é 6. Certo? É menor ou igual? Não. Aí ele sai fora. Entendi. Antes da gente testar, já vamos fazer aqui como que daria pra gente ajustar ali para aparecer uma vez ou várias vezes. O que você acha que dá pra gente fazer aí? Eu tinha pensado no if. Não sei se. No if, em que lugar? Teria aí depois de incrementar, né? Depois de incrementar aqui? Isso. Tá, então vamos colocar aqui. If o quê? Se o nx for igual a 1, ele vai apresentar um texto. nx igual a 1. Aí ele faz um texto. Isso. Sem o vezes ali no final, né? Eu não vou usar aquela abstração que você já mostrou na última aula. Aí eu colocaria um outro texto ali de 2, né? É assim. Ou se for maior que 1, por exemplo, né? É. Assim? É algo assim, né? Certo. Cara, isso daqui funciona perfeitamente bem e é exatamente aquilo que a gente tinha falado. Faz funcionar, depois refatora. Beleza? Como você poderia fazer isso daqui refatorando? Tá? O seu info ele está imprimindo uma string que você está criando, certo? Aqui, ó, se você tiver uma alteração na função CINFO, você tem que mudar nessa linha e nessa linha, certo? Se você fizer isso, ó, você criar uma variável cMensagem, o que acontece? Se você tiver uma alteração nessa função, você precisa mexer só em uma linha, certo? E aqui você muda para cMensagem. Entendeu? Para você ainda tá claro, tranquilo? Sim. Beleza. Porém, ainda tem uma outra forma. Tem uma outra forma, por quê? É uma questão bem simples, certo? Ou ele vai ser vez, ou ele vai ser vezes, certo? Ele tem sempre duas possibilidades. Para isso, a gente tem um cara aqui no Proteus que ele chama if. Já viu? Não. Quer dizer, não, nunca vi. Acho que não. Certo.
que é esse if? A gente pode chamar ele aí de if ternário, tá? Que é praticamente um if de uma linha só, tá bom? Qual que é a estrutura do nosso if hoje? If condição, certo? Verdadeiro. Else falso. Isso daqui já é conhecido pela gente, certo? E o if, como que ele funciona? Ele tem aquela mesma estrutura, só que dentro de uma única linha. Como isso? Conde, vírgula, verdadeiro, vírgula, falso. O que acontece aqui? Ó? Esse if, ele retorna alguma coisa. Tá? Então, se eu fizesse, por exemplo, ó, se mensagem recebe, eu posso colocar aqui, ó, nx igual a 1 vezes se não, else, vezes. Beleza? Tá claro ainda? E aí eu estou retornando para o sem mensagem. Exatamente. Aí o que você está fazendo aqui? Ó? Cara, se nx for igual a 1, então isso daqui é Você verdade vai para mim. imprimir isso. Então eu coloco esse cara aqui dentro. Se não, esse cara aqui dentro. Tá? E se você quiser fazer alguma coisa que você não vai usar o retorno do if, você pode fazer assim também. Ó. Ele funciona também sem problemas. Tá claro isso aqui ainda? Sim. Beleza. Vou puxar dois parênteses aqui rapidinho, a gente já volta pro conteúdo de duas coisas que eu lembrei e pode ser que talvez eu não lembre depois. Eu não lembre depois, tá? Lembra quando a gente falou que o Proteus ele executa da direita para a esquerda? De dentro para fora? Seconde recebe um caractere, certo? O que está acontecendo aqui? Ele está pegando esse valor, jogando dentro dessa variável, certo? E se eu falar que seconde está fazendo, na verdade, ele está rodando a função teste. O que ele está fazendo? Ele pega o retorno desse cara e joga aqui dentro, certo? Sim. E se na verdade o meu seconde, na verdade ele é nconde, eu estou passando aqui um val de teste. O que ele vai fazer? Ele executa dentro, executa a direita total, e depois atribui aqui dentro. Beleza? Beleza. E se eu fizer isso aqui, ó. Vou começar a dar uns espacinhos aqui para melhorar a visualização desses parênteses. O que ele vai fazer? Seconde. Primeiro ele precisa saber o que é o conteúdo disso. Uma string vazia. Ele passa esse conteúdo para teste. Depois o retorno de teste ele passa para val. E depois o conteúdo do retorno de val ele passa para ncont. Até aqui tá tranquilo? Sim. Beleza. Porém agora também tem uma outra possibilidade que é o quê? Nconde 1 e Nconde 2. O que ele faz com isso daqui, cara? Ele está executando tudo aquilo que a gente já tinha visto, certo? E ele faz o quê? Ele atribui esse valor no Nconde 2 e o valor de Nconde 2 ele atribui aqui dentro de Nconde 1. Isso daqui pode ser que você veja em algum lugar e não está errado, tá? Ele está atribuindo... Porque isso devido a uma necessidade. Eu tenho ali duas variáveis, vou pegar esse valor e jogar nas duas, por exemplo.
Exatamente isso. Tem muita gente que às vezes faz isso ao invés de fazer isso aqui, ó. Muita gente não, tá? Algumas pessoas. Não é tão recorrente isso, mas você pode acontecer porque teve uma consultoria que eu trabalhei uma vez que eu fiz isso porque eu estava fazendo uma tela complexa para os caras. Eram muitas variáveis, entendeu? E eu achei que, cara, ia ficar ruim de ler o fonte, né? Muito grande para, tipo assim, eu ficar instanciando o valor com zero, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu instanciei várias variáveis, tudo recebendo zero. Aí o cara falou, cara, o que é isso Sim. aqui? Isso aqui funciona? Eu falei, cara, funciona. Ele só tá pegando o valor lá da direita, que é o zero, e atribuindo para todo mundo. Entendeu? Entendi. Então isso é algo que pode acontecer para você. Tá? E uma outra coisa, você já deve ter reparado que no Proteus, quando você acaba de desenvolver uma linha, você não tem nada no final, certo? Ele só fica vazio aqui. Se ele pulou para a próxima linha, ele já entende que é uma próxima execução. Beleza? Mas e Sim. se você quiser quebrar a linha? Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Informe quantas vezes o while será executado. Cara, nossa, isso aqui tá muito grande, eu quero deixar isso aqui bem pequenininho. Tá? O que você pode fazer? Ó, se você fizer isso daqui, ele continua retornando a mesma informação, certo? Porque ele está concatenando. Beleza? Ó, concorda que pra gente não mudou nada no título? Sim. Ele está pegando as três strings, executando de dentro para fora, né? Então essas três strings aqui viram uma string que era a inteira que a gente tinha antes. E ele está passando isso tudo para dentro da função retNum. Beleza? Aí pode ser que você encontre um negócio assim, ó. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. O que está acontecendo aqui? Cara, ele funciona da mesma forma. Só que o que você está falando? Que a próxima linha é continuação dessa. Entendeu? Porque ele só finaliza quando no final ele não tem ponto e vírgula. Acompanhou? Deu pra entender? Não, tá claro. Beleza. Bom, são dois pontinhos que eu lembrei aí que depois a gente pode ser que acabe não lembrando de falar disso. Né? Bom, então voltando aqui ao nosso exemplo, eu tenho o nx, eu posso atribuir alguma coisa aqui dentro, eu posso atribuir uma coisa aqui fora, certo? Aqui dentro eu também posso executar mais de uma coisa. Por exemplo, se for 1, eu quero fazer o quê? Eu quero dar um alert que começou, certo? E depois adiciono essa mensagem. Beleza? Só que tá vendo que ele está dentro de um parênteses? Então, essa linha aqui, ele não vai entender que ele está passando um parâmetro, 2, 3, 4 parâmetros para essa função if. Por quê? Porque ele executa de dentro para fora. O que essa função vai fazer? Primeiro, ele pega isso daqui. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dar um alert. Tá? Primeira coisa que ele vai fazer, não, porque ele executa da direita para a esquerda. Né? Primeira coisa que ele vai fazer, ser mensagem. Depois ele dá o alert. Tá? Isso daqui é um parâmetro só para a função if. Beleza? Agora, se a gente fizer, vamos voltar lá para aquele exemplo do começo. E vamos falar mais uma vez de uma outra abstração aqui. Se a gente fizer dessa forma aqui, você concorda que vai funcionar da mesma forma que estava? Da mesma forma que Sim. estava não, vai funcionar certo agora pro vezes, né? Mas ele vai funcionar da mesma forma que você tinha feito o if aberto, certo? Sim.
Você acha que dá pra gente melhorar isso ainda? Não sei. Quando que você verifica se você consegue abstrair alguma coisa? O que é um princípio para existir uma abstração? Se tem algo repetido? Exatamente, ou seja, se está repetido, isso é um padrão, certo? Você precisa encontrar um padrão em alguma coisa para você poder ver se você consegue abstrair. Não tem como você abstrair coisas que acontecem aleatoriamente ou que você não consegue prever a forma que vai vir a informação. Você consegue notar algum padrão nessa linha que a gente está aqui? Ah, não sei. Essa aí não. Não? Ó, o if está claro para você o que ele faz, certo? Sim. Então, o que é isso daqui para a gente? É uma condição, certo? Essa condição, ou seja, o retorno, o resultado do nosso if, o que ele faz? Ele atribui em ser mensagem, que é o carinha que a gente está imprimindo, certo? Quais são as duas possíveis formas que a gente tem de retorno? Uma string ou outra string. Então já achei um padrão que é tipo de dado igual. Beleza? Qual que é o próximo padrão? Ó, se eu seleciono aqui, ó, espaço vezes, tá vendo que aparece aqui, ó, espaço vezes? Ou seja, o que está fora do meu padrão aqui? É o ES, certo? Certo. Ou seja, então se eu fizer assim, ó, eu chego no mesmo resultado? Chega. Porque se nx for igual a 1, o que ele vai atribuir? Uma informação vazia, certo? Logo, vez e acabou. Se nx não for igual a 1, significa que ele já é múltiplo. Né? Então, ES vezes. Beleza? Beleza. E aí, dá pra gente melhorar alguma coisa ainda? Se falar que dá, eu pergunto o quê, hein? Hum, não sei, cara. Tá. Quando você acha que faz sentido você criar uma variável? Você está com uma informação na execução do seu sistema, certo? E aí você fala assim, será que eu preciso usar uma variável? Para você, o que responde se você precisa criar sim ou não? Não sei, talvez se eu for precisar guardar aquele valor para usar depois. Exatamente isso. Você precisa de uma variável quando você usa ela duas vezes ou mais. Tá? Você é obrigado a usar? Não, mas cara, é uma forma de você economizar processamento e você ter um código de fácil manutenção. Tá? Então, isso daqui, você acha que faz sentido você colocar numa variável, sendo que você vai perguntar isso aqui uma vez só? Informe quantas vezes o while será executado. Cara, pra gente não faz sentido, certo? Só que o nLimit, que é o retorno dela, já faz sentido, porque isso aqui eu já vou usar aqui quando eu pegar, eu vou usar nessa validação, eu posso usar em alguma outra tratativa interna, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. O nosso if, para que ele funciona? Só para saber se ele vai colocar um ES no final. É só um ajuste de português, certo? Então, para que eu estou usando a mensagem duas vezes? Eu não estou usando ela duas vezes. A primeira eu estou fazendo atribuição, mas Depois, usar ela, eu estou usando ela uma vez só. uma vez. Entendeu? Se mensagem
o conteúdo retorno desse cara, eu sei que esse cara aqui vai estar me retornando uma string, um caractere. Logo, eu posso pegar Queria ele, colocar ele direto, né? exatamente, e colocar ele direto. Com isso, eu mato a minha variável, que não vai me trazer ganho nenhum, e ainda vai ser uma variável com um nome a menos que eu vou poder estar usando no sistema. Ah, mas nossa, cara, a possibilidade de nome que você pode criar é quase infinita, né? Você pode criar mensagem 1, 2, 3, etc. Ou qualquer outra coisa. Mas vamos supor que entra um processo que aquela variável faz muito sentido você usar aquela nomenclatura, que vai ficar muito claro o processo. Cara, ela está reservada já dentro daquela função. Entendeu? Então, dessa forma a gente já consegue fazer o ajuste da correção ali para uma vez, duas vezes e assim por diante. Beleza? Vamos testar isso, se é verdade. Vai que eu tô mentindo pra você, né, velho? Ai, ai. Bicho, hoje pra mim tá com cara de segunda com gosto, hein? Cansaço, sono, mas... Então vamos lá. Quantas vezes o while será executado? 5. O while já é executado uma vez. Vamos ver se agora o próximo dá certo. 2 vezes. Tá vendo? A gente mudou a nossa validação. Agora a gente não tem mais uma variável lógica, certo? Vamos lá. 3 vezes. 4 vezes nx é menor ou igual que nlimit? Sim, true. Aí executou 5 vezes. 5 é menor ou igual a nlimit? Sim. 6 vezes. Poxa, cara, tá errado. O cara falou que queria só 5. Certo? Então o que a gente precisa fazer? Se x for menor que Não, nlimit. Se ele chegou no 5, ele já tem que parar. E por que isso acontece? Porque a gente só atribui essa variável do lado de fora, do lado de dentro. Entendeu? Com quanto ela está começando para a gente? Ela começa com 0. ou seja, ela rodou uma vez ali enquanto estava com 0, né? Exatamente. Ela entrou com 0 aqui, ó, já significa que ela está rodando uma vez. Então, ó, entrei aqui dentro, cara, é a primeira vez que estou rodando, então soma 1 aí. Isso aqui é claro para vocês? Mais? Sim, Beleza. incrementar, né? Mais incrementa 1, menos subtrai 1. Sim. Então, faça isso. Então ele chegou com 0, na hora que ele entra aqui, ó, ele está falando, ó, estou executando a primeira vez, tá? Ele falou, beleza, então imprime. Aí ele veio aqui. Agora, qual que é o valor aqui, nx? Na primeira vez que ele executou, era 0. Aqui, 1. Veio para cima. Agora ele é quanto? 1. Entrou aqui, 2. Beleza? E agora, para fechar sobre isso, eu vou descomentar aqui e vou fazer isso aqui debugando para você ver os valores se alterando. Então, vamos compilar. Compilado. Eu esqueci de colocar o ponto de parada. Mas na telinha a gente não precisa não, vou colocar só aqui no for. A telinha já está demorando para aparecer, ainda põe um ponto de parada nela. Beleza, então vamos lá. Quantas vezes o for será executado? 5. Vou colocar aqui, ó, 6.
Qual que é o step dele? 2. Então, ó, parou no nosso for, certo? Aqui estão... Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um aqui. Aí... Ah, apertei... Duas vezes ele não... Eu ia colocar ele em full screen, mas acho que tá dando pra ver, né? Dando pra ver. Que legal, hein? Tava vendo. Ai, Até ai. abrir essa janelinha, eu tava vendo. Vamos mandar essa execução Acho embora. que foi não? Crashou. Eu reduzi alguns recursos da máquina virtual para pesar menos aqui na máquina. Aí eu acho que eu reduzi recursos demais. Né? Mas a máquina agora tá de boa, cara. A máquina tá dando 60% de memória. Só que agora, como a gente tá usando o Discord, eu acho que dá pra voltar a aumentar um pouquinho. Mas é só eu começar a mexer com Linux aqui de novo no VM, que já dá faniquito de instalar de novo. Né? Errou. Errou. É só porque eu vim olhar antes, não ficou preso. Beleza, vamos lá de novo. Connected. Você subiu o app server aqui, ó, eu acho que é bem bacana principalmente no começo quando tá desenvolvendo, para ir vendo o que tá acontecendo aqui e tal. É Um algo console, né? é algo que ajuda bastante você ter uma noção se está travado ou não, se você conseguiu conectar, você colocar console em algumas rotinas suas, entendeu? Beleza, vamos lá, executar.
Vamos lá, vamos executar agora com 6. Step 2. Beleza? Então, ó, estou debugando, ele vai executar essa linha. Certo? Aqui, ó, o que a gente tem aqui quando a gente está falando de debug, tá? A gente tem aqui, ó, as variáveis. Então, aqui são todas as locais que a gente criou. E tem uma variável pública, que eu acho que isso aqui é do core do Proteus mesmo, que ele puxa lá do appserver.ini, tá? Quando você faz esse debug aqui já estando logado dentro do Proteus, que aí ele já carregou o dicionário de dados, usuário, etc. Aí tem várias outras variáveis aqui que são apresentadas, tá? Tanto public como private, stat, etc. Tá? Outra opção que a gente tem aqui é os breakpoints, para você saber onde que você tem ponto de parada ativo. Tá? Uma coisa recente aqui, que pelo menos estava funcionando, não sei se ainda está. Tá vendo aqui, ó, Edit Breakpoint. O que é? Ó, eu só quero parar. Tá vendo? Hit count, log message ou expression. Expression. Vamos falar que na expression eu só quero parar. Eu só quero parar quando o nx for igual a 3. Entendeu? Ele só vai colocar. Você coloca uma condição na parada, né? Na parada, entendeu? E é uma condição em ADVPL, porque é a linguagem que a gente está debugando é DVPL. Tá? nx vai ser igual a 3, então ele vai parar. Se não for, sai fora. Isso aqui é bem útil quando a gente pega erro em coisa que tem muita repetição, sabe? Que executa muitas vezes. Por exemplo, uma query que retorna muito registro. Já pode sair, filho. Beleza. Outra opção que a gente tem, call stack. O que é isso daqui? A pilha de chamada, tá? E aí, como a gente chamou somente a nossa função direto, tá vendo? Ele só aparece a underline. Vou entrar dentro dessa função aqui para a gente ver a pilha acontecendo, tá? Ó, a função que está sendo executada, o fonte onde essa função está e a linha que está pausada. 7. E a gente tem aqui o watch, que é o que? Para a gente monitorar algumas informações. Por exemplo, vamos monitorar aqui o valor de nx, que está como 0, nlimit, que é 6, e nstep, que é 2. Beleza? Então, ó, entrei no for. O que aconteceu? Ele já incrementou. Ó, ele ainda está em nx1, porque ele está executando a primeira vez. O incremento do for é aqui no next. Tá? Então vamos lá, vou entrar dentro da função impinfo. Ó, impinfo, certo? Olha a pilha de chamada aqui, ó. Qual foi a última linha que executou? 28. Você vendo? Você clica aqui e ele vai navegando, ó. E a próxima? 230. Ou seja, quando acabar aqui, ele sabe que ele tem que voltar para 28. 28. Beleza? Outra coisa que a gente tem aqui no debug é esse debug console aqui, ó. Que ele serve para quê? Semelhante ao watch. Só que você não quer ficar monitorando, você só quer ver o valor dele naquele momento, certo? O que você faz? Dá um enter. Ó, tá vazio. Vou pegar essa daqui. Essa mensagem, ó. Estamos na posição 1, tá vendo? Então, vamos pular aqui, vamos executar. Mensagem info, se a gente tentar passar dentro dela, vai falar que o fonte não foi encontrado, tá? Ó, perdeu a mensagem, return. O que ele vai fazer? Ele vai sair da pilha e vai voltar para esse carinha aqui. Como o 28 não tinha mais nada para ser executado, ele foi para o next. O next a gente não executa, tá? A gente não consegue parar um debug aqui nele. Então, no next, nem no enddo, nem no endif, tá? O que aconteceu aqui? Ele pegou o nosso step e incrementou no nx. Beleza? Então, nx agora é 3. Pulei para o próximo.
Ele deu next, nx igual a 5. Agora é 5. Primeiro ele executa, depois ele altera. Só que aí ó, ele já pulou direto, tá vendo? Por quê? Nx agora é 7. Ele já é maior que 6. Tá vendo? Então aí ele sai fora. Beleza? E repare que ele continua como 7, ele não retorna o valor, tá? Então se você precisar usar esse valor para alguma coisa, cara, verifique se isso não vai dar algum error log, porque você está tentando usar um valor que já não tem mais ali dentro do seu controle, tá? Beleza, ele limite está como 6, certo? Vamos mudar ele aqui ó, para 3. Voltou para cá, ó, 7. Agora o nosso limite é 3 e o nstep é 2. O que vai acontecer aqui agora? Nx é menor do que o nlimit? Ó, 7 é menor do que 3? Não. Então, ele não vai nem entrar aqui dentro. Ó, se você quiser ver, você pode pegar aqui e jogar no debug console. Deu falso ali. Ele é falso. Porque a gente não resetou o valor de x. Então, ó, o que ele vai fazer? Ele pulou direto para o return. Beleza? Cara, então o que eu preciso fazer? Preciso resetar o meu valor de x. Para 0 não. Para 1 não, para 0. Que é o que eu preciso aqui para esse caso. Compilo novamente. Vamos lá, quantas vezes o file vai ser executado? 5 vezes e vamos colocar aqui já um step de 4. Posição 1, 5, acabou. Como estava 5 e o step era 4, ele foi para 9, certo? 5 mais 4, 9. Aqui, ó, estou fazendo o que agora? Reiniciei o valor de NX. Agora Ele se ele entra for no zerar. Ion. Exatamente, vamos colocar aqui 3 de novo. Aqui ele faz. Cara, você pode monitorar tanto aqui, ou você pode verificar o valor aqui, ó. Beleza? Isso daqui, ele altera o valor também, tá? Se você colocar aqui, ó, nx recebe 10, ó, nx é 10 e o limite aqui já é falso, tá vendo? A validação. Beleza? Então, o debug é bem legal para quando você está desenvolvendo no começo, você ainda precisa validar se está passando pelas etapas, entendeu? Aí você fala, ah, cara, então eu preciso colocar isso aqui. Então, já sei que aqui em cima eu tenho que colocar uma linha nx igual a 0, recebe 0, tá? Então, como isso aqui é verdadeiro, o que ele faz? Ele incrementa antes de mostrar a mensagem, certo? Nx agora é 1. Ele deu um end do, ó, ele continua 1. Tá vendo? Por quê? Primeiro ele valida, depois ele executa. O for é ao contrário, ele executa, depois ele valida se ainda precisa executar de novo. Ó, agora incrementou. E aí já vou deixar embora 2 vezes, 3 vezes. Finalizou. Tá claro o funcionamento do for, do while, as coisinhas Sim, que a gente viu de debug? ficou claro. Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte.
Eu vou jogar esse cara aqui para outro programa. Laço. Repetição. Só isso daqui já funciona o nosso programa? Não, porque tá chamando função aí que tá em outra fonte, não é? Exatamente. Esse cara aqui é static, né? É static. Então, o que a gente precisa fazer? Ir lá e buscar eles. Com isso, só olhando ali você já previu um error log. E é isso que vai pegando dia a dia mesmo, entendeu? Vou colocar o hatch não, só que a gente está usando só os dois, né? Faz diferença eu colocar na ordem aqui? Ou esse primeiro? Acho que não, né? Não. Não faz porque, como esse programa aqui ele é compilado, o Proteus ele não vai usar a numeração da linha, tá? Ele usa a referência da função para chamar. Certo. Então, se você colocar isso aqui primeiro ou depois, cara, tanto faz. E agora, tranquilo aqui o programa? Funciona já? Funciona? Acho que sim. Funcionar ele funciona. Essa mensagem aqui, ó, é um aviso falando que a variável não é local. Ele vai funcionar porque a gente já está atribuindo um valor a ela, tá vendo? E ela vai ser criada como private, certo? Quando executar, né? Exatamente. Porém, para a gente não é interessante. Então vamos seguir o que ele está falando e vamos criar aqui como zero. Porque aí pelo menos a gente tem o nosso programa aqui sem nenhum erro, reclamando de nenhum erro, tá? Essas Certo. coisas, geralmente você consegue pegar tudo por aqui, ó. No fonte geralmente vai ter uma observação, tá vendo? Ou ele vai estar vermelhinho ou amarelinho, tá? E aqui nessa seção de problemas vai aparecer, ó. Cara, não ignore isso aqui, tá? Não ignore porque muitas das vezes pode ser que você esteja pegando alguma coisa aqui. Você pode pegar alguma coisa aqui que você vai evitar um error log, entendeu? Muitas vezes são só avisos. Por exemplo, essa função aqui, ó, retinum. Ele recebe um parâmetro só. Vou tentar enviar um segundo parâmetro. Ele já avisa. Ele Ó, já valida a função, né? tá vendo? Ó? Chamei um segundo parâmetro. O que ele está falando? Ó? Tem mais parâmetros usados do que a função espera receber na chamada. Entendeu? Porque a função espera um cara. Eu estou passando dois. Vai dar erro? Não, não vai dar erro. Porém, você está executando um processamento sem necessidade, porque você está. Ele executa de dentro para fora, certo? Então, primeiro ele tem que saber o resultado do que você está passando. Aqui a gente passou dois. Vamos supor que você passe uma função
Ele vai lá dentro, executa a função para o retorno dela não mudar em nada. Entendeu? Ou vamos supor que depois a TOTS faça uma alteração aí na escritura dessa função, ou seja, ela vai receber 2 parâmetros. Esse cara aí, na hora que subir o fonte da TOTS, ou até o seu aí que alguém tenha feito a atualização, esse cara pode ser que pare de funcionar. Porque aqui não era um numérico, ele estava esperando um caractere. Entendeu? E aí como Entendi. ignorou isso daqui, ó, você tá passando coisa a mais sem saber. Esse alerta em amarelo, ele demonstra que tá um erro, mas ele vai deixar executar no caso. Sim, ele deixa compilar, tá? Ele só tá avisando para você, falou, cara, ó, você tá enviando mais Então, coisas do que precisa. Dá uma olhada se não tem erro. Entendeu? entendi. Outra coisa que às vezes ele avisa é você tá usando uma variável que não existe no front. Entendeu? Essa variável que ela não veio de nenhum lugar. Se eu não me engano, ó, a não ser que eles trataram essa variável aqui agora. The database. Acho que eles trataram esse carinha aqui agora. Porque é uma variável que ela só aparece uma vez aqui no fonte, certo? Aí às vezes ele reclamava falando pra você assim, ó, cara, essa variável aqui pode dar erro, porque não tem ninguém instanciando ela ou atribuindo um valor a ela. Mas por que aqui não vai dar erro? Porque essa variável é uma variável pública do sistema, que é a data que a pessoa coloca lá que ela logou no sistema. Entendeu? Entendi. Mas uma coisa que muitas das vezes acontece, isso acontece bastante principalmente no MVC, porque no MVC você cria a static function e não chama ela. A chamada é interna pelo framework. Ó, esse caso, redefinição de função, ou seja, eu já tenho uma função com esse nome. Tá vendo? Não, então eu vou criar infos com S, certo? Beleza. Não deu nenhum erro, certo? Aí eu vou compilar. Compilei e apareceu um aviso agora, tá vendo? Depois de compilar. O que é esse aviso? Ó, a static function infos nunca foi chamada. Ou seja, você tem uma static function dentro do seu programa, aumentando o tamanho do seu RPO, Que não tá usando. Que ninguém chama. Entendeu? Entendi. E da mesma forma, você já está reservando um nome aqui também, que você não vai poder criar outro static function com esse nome. Tá? Então, cara, muita gente ignora esse problemas aqui, esse warning. Eu aconselharia não, tá? Bom, com isso, vou deixar esse cara aqui de laço de repetição salvo aqui, depois eu vou subir lá para vocês, tá? Só para a gente ver então o que daria para a gente fazer com um laço de repetição para ajustar esse programa nosso, para a gente atender tudo aquilo que a gente colocou no nosso fluxo. Beleza? Então, beleza. A primeira coisa. Então, a primeira coisa, vamos lá. A gente começa, faz o quê? Coleta o nome do usuário, certo? A gente tem uma validação. O usuário informou o nome. Tá aqui, ó. O usuário informou o nome? Não. O que tem que acontecer? Verifica se o usuário deseja encerrar o programa. Como que a gente pode fazer isso? Tem uma outra funçãozinha da TOTS, msg yes no. Texto. O que esse cara aqui faz? Ele mostra uma mensagenzinha para você, esperando uma resposta de sim ou não, tá? E também existe ela invertida, msg no yes. Para que isso? Para quando a resposta padrão tem que ser não. Se a pessoa só apertar enter, sabe, deito nervoso, cara, então o padrão é não, para ele forçar a sair, tá? A estrutura das duas é a mesma coisa, só inverte aqui o nome. Qual que é o retorno desse cara? Ele é lógico. Então vamos colocar isso aqui, ó, no L continua. Vamos pegar esse cara aqui, ó, local, L continua. Eu já usei uma vez essa função, mas eu não tava lembrando como que era o nome. Tanto que quando eu fui fazer esse exercício, eu falei, cara, dá pra usar aquela função, mas qual que era o nome da função que eu não lembrava?
Por muito tempo eu criava a função de yes, no, sabe? Aí depois que eu fui descobrir esse cara, eu falei, nossa, vai ficar inventando a roda. Então, ó, isso daqui pra gente, ela vai responder o que, ó? Deseja encerrar o programa. Então você vai falar o que aqui? Deseja encerrar o programa? Proteus. Se o cara falar pra gente que sim, a gente tem que finalizar. Se não, a gente tem que voltar e coletar o nome do usuário de novo. Certo? Isso. Aí eu posso fazer isso daqui então, ó. If L continua. Aí eu pergunto o nome dele de novo. Certo? Como que ficou a pergunta? Yes. Então ele primeiro ele Isso, ali é a exatamente. ordem, né? Mesmo quando Se ele mesmo quando é no yes ou yes no, ele sempre retorna true para sim e false para não, tá? tá. Então vamos lá. Passou aqui, tá vazio. Então ele entra aqui, certo? Aí ele fala assim, ó. Você deseja encerrar o programa? Aí se o cara falar assim, não. Opa. Se ele falar não, o que vai acontecer aqui? Ele vai entrar aqui dentro? Deveria. Não. É que Porque deu uma confusão aqui, na verdade. o não é Eu entendi falso. essa pergunta. É, então, deu uma confusão aqui. Quando ele vai entrar ou não. Então, ó. Se ele falar que não vai entrar, na verdade eu entendi a sua dúvida. Não, é Eu sério, também não. inverti. Se ele quer. Eu acho que é a pergunta que tá dando a confusão. Se deseja continuar o programa, aí é sim, certo? Como a gente perguntou, se deseja encerrar o programa, Isso, né? é, Se ele exatamente. falar Que aí, sim, quando ele vai dizer sim, ele vai retornar positivo. Aí ele vai exatamente. executar a primeira linha. Exatamente. Se ele falar assim, Primeira ó. condição, né? Se ele falar se é positivo, eu não tenho que perguntar o nome dele de novo, certo? Ou seja, se ele vem positivo, sim, eu nego, falso, ele não entra aqui dentro. Isso, Se ele falar não, aí eu posso perguntar o nome dele de novo, certo? exatamente. Beleza. E depois, como é que eu faço para validar se o nome dele tá vazio? Não tinha uma função que tratava isso? Essa daqui, ó. Porque aí, ó, vamos imaginar o fluxo aqui, tá? Ó. Início, coletar o nome do usuário, coletei, certo? O usuário informou o nome? Não informou Se o tiver nome. vazio, é. Então, o que eu faço? Pergunto. Verifica se o usuário deseja encerrar o programa. Então, eu faço a pergunta para ele. Você deseja encerrar o programa? Aí ele vai falar assim, ó. Não. Então, eu tenho que coletar o nome dele de novo, né? Isso. E depois, eu tenho que verificar se ele informou o nome. O que eu tenho que fazer aqui agora? Não sei. Geralmente, Verifica. Não geralmente a sei, resposta verifica. vai ser o quê? Verifica se tá vazio de novo? Não entendi. Pelo fluxo a gente tem que validar, né? Hum, Ó, pelo fluxo a gente tem que validar se ele está vazio de novo, certo? certo. E aí se tiver vazio, aí o que a gente vai fazer? Vai perguntar de novo, ou seja, não tem fim, É isso que eu... entendeu? Então o que a gente pode fazer para isso daqui? Perceba que no fluxo ele está chamando a mesma funcionalidade, certo? Ó, coletar o nome do usuário só tem uma vez. Ou seja, aqui dentro já está o nosso loop, certo?
Aqui, ó, se a gente isolar aqui, a gente já tem um loop. Beleza? Se isso daqui já é um loop, pra mim, já é isso daqui, ó. While L continua, tá certinho aqui, sim, if. Agora lascou tudo. Por que o while? Lembra que o while primeiro ele valida e depois ele executa? Ó, vamos consultar aqui a nosso ferro velho. O que o while faz primeiro? Primeiro ele valida, certo? Lembra que quando o NX Sim. era 7, ele não entrou aqui dentro? Então o que ele vai validar aqui primeiro? Ele continua pra gente. É verdade? Sim, é verdade. Então o que ele vai fazer? Cnome recebe o nome, beleza? Verifico se ele está vazio. Ele fica no looping, mas não tem o. Não vai ter aquele monte de if, né? Isso, entendeu? Por Deixa o quê? usuário lá, então. O que é o primeiro passo nosso aqui? É ele decidir se ele sabe qual que é o nome dele, É, certo? entendi. Então aqui o Faz que vai sentido. acontecer? Cara, se o seu nome não foi informado, ele falar que deseja encerrar o programa, aí isso daqui. Então, ó, já vamos fazer diferente. Já vamos negar isso daqui, ó. Porque pra gente a pergunta é invertida, certo? Beleza? Vamos continuar invertido, por quê? Porque no nosso fluxo o cliente aprovou invertido. Beleza? Se o cliente falar assim, não, cara, muda a resposta que eu quero, você deseja continuar o programa, aí a gente volta aqui e tira a negação e muda o texto, beleza? Então o cara falou assim, ó, você quer encerrar o programa? Sim. Então a gente vai negar aqui e falar para ele que não continua, beleza? Aí ele vai vir para o final, continua é falso, continua é falso, então ele vai para o return. Ó, tanto que a indentação nos ajudou agora, tá vendo? Sim. Beleza. E se ele falar que não quer encerrar o programa, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser, continua, verdade, certo? Ele vai vir aqui, continua verdade, ele vai pedir o nome de novo. Aí o cara não informou de novo. O que vai fazer? Cara, você quer Volta de novo. encerrar? Não, não quero encerrar. Então, faz um favor, informa seu nome. Aí o cara informa o nome, certo? O nome é vazio? Não. Então, o que eu posso fazer aqui para sair? Esqueci o nome da palavra. É que criança chegou aqui e tira minha atenção. Eu te entendo. A gente pode ter duas opções aqui. A primeira, Uma delas seria o L continua, né? isso, Declara como um falso, falso. certo? Ou então, Não tinha uma outra que é uma palavra que eu já saio diretamente do while? Não isso. sei. Quando você quer sair, geralmente é um exit. Existe. Exatamente sair. Beleza? Qual que você acha que Entendi. faz mais sentido aqui pra gente usar? Não sei. O exit? Por quê? Sei, só pelo fato de não estar utilizando a variável ali novamente. Por que é o melhor a gente usar o exit? Se eu fizer o L continuar como falso, certo? O que o meu if aqui tem? Um L continua.
entendeu? Esse cara aqui Você vai vai ser começar com falso, falso. ele não vai entrar aqui. Aí eu vou ter que fazer mais uma validação ou trocar a minha validação para o quê? Se o nome não é vazio, certo? Mas se o nome não é vazio, isso aqui ele tem que continuar como verdade, então ele tem que continuar. Por que eu estou Ah, colocando ele sim. como falso, né? Tem um outro problema aí de lógica, né? Exatamente. Então eu posso usar os dois. Eu posso fazer isso, ó. Ele continua. Ou se nome não for vazio, certo? Aí ele vai falar, ó, é falso ou verdadeiro, então é verdadeiro, certo? Cara, é muito mais fácil se a gente só fizer isso aqui, ó. Mantém o L continua como nosso carro-chefe para saber se vai continuar processando, certo? E a gente só força um Isso. exit, Coloca o exit. entendeu? Aí nesse caso aqui faz mais sentido pra gente. Com isso daqui, ó, o que acontece? A gente resolveu essa parte aqui, ó. Esse primeiro quadro, tá? O mais legal de tudo isso é que quando eu olhei o fluxo e pensei nessas hipóteses, eu falei, mano, como que será que vai resolver isso? E assim, de certa forma eu conheço um pouco da estrutura do while, do do ali, Aham, mas é saber quando usar, né? Esse exato. que é Por o quê? foda de você identificar que, não, putz, aqui se eu usar isso já mata a charada. Exatamente. Porque isso daqui é muito perigoso, ó, while true, entendeu? Porque isso aqui está usando uma variável, mas teoricamente é isso aqui, ó, entendeu? Isso daqui tem uma chance de você dar um loop infinito no sistema. Se você dá um loop infinito no sistema, o que, que vai fazer? Ele vai ficar atribuindo isso daqui na memória toda hora. Ele vai ficar atribuindo, 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 atribuindo. O que, que vai acontecer? A sua thread, que é a sua conexão, ela tem um limite máximo ali de dados que ela pode transacionar. O Proteus vai lá e derruba a sua conexão. Entendeu? Ele vai falar que a sua operação foi executada muitas vezes repetidamente. Ele tem um controle ali para não travar o servidor lá por causa de pico de memória, entendeu? Entendi. Então, cara, o while você precisa bastante. O for também pode acontecer, tá? Mas o while é o mais comum de acontecer, loop infinito. Beleza? Beleza. 9.6, já quer finalizar? Quer terminar de bater os while desse fluxo? Quer deixar para quarta? Cara, Quer fazer? O que você acha melhor? você que sabe, se quiser deixar para quarta, pra mim tranquilo. Você quer dar uma olhada nesse daqui e tentar matar os próximos while? É que aí você precisa também fazer os outros ajustes ainda de sexta, né? Como assim, você tá falando pra eu fazer no meu fonte? Eu ia falar para você pegar essa estrutura aqui, ó, e repetir para os outros, né? Só que ainda você precisaria fazer os outros ajustes lá, né? É. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Na verdade, aqui eu acho que a gente vai ter um dentro do outro. Acho que dá pra gente fazer rapidão aqui, como já a estrutura tá clara. É o Demorou. seguinte, ó. O que acontece aqui? Verifica se o usuário quer encerrar. Se ele falar que não, volta. O usuário informou o nome? Sim. Então o que a gente faz? Coleta o primeiro número. Então o que a gente está fazendo aqui? Coletando o primeiro número. Se ele não informar, para onde a gente volta? Para verificar se o usuário quer encerrar o programa. Para ele voltar o nome de novo, certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar aqui para cima. A gente não consegue chamar a linha volta para a linha 22. Ou seja, esse cara tem que estar É. dentro do mesmo while. Então vamos fazer o seguinte, esse cara ele precisa estar aqui da mesma forma. Esse cara precisa estar aqui. Ajustamos aqui o nosso if. Beleza? Então vamos lá.
Se ele informou o número informado, não. O que ele vai fazer? Verifica se o usuário deseja encerrar o programa. Certo? Então, ele tem essa mesma validação aqui, ó. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? Fazer funcionar. Fazer funcionar, né? Certo? Então, ó. Se não, exit. Só que aqui, ó, a gente já não pode dar mais um exit. Certo? Porque se ele informou o nome, o que a gente tem que fazer? Ir para a próxima linha. Certo? E se ele não informou o nome? O que a gente pode fazer aqui agora? If L continua. Faz o quê? And if loop. Certo? Por quê? Se... Ó, vamos até fazer assim. Na verdade, se não continua, a gente dá um exit. Certo? Por quê? O nome está vazio? Não. Então, próxima linha. O nome está vazio? Sim. Você deseja encerrar o programa? Sim. Então, o que ele faz? Não quer continuar. Exit. Mas e se ele quer continuar? Para onde que eu vou? Vou para informar o número? Não. Eu preciso saber o nome E dele. pegar o nome. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um loop. Então, ao invés da gente negar e fazer duas operações, vamos deixar o valor real. E vamos fazer o seguinte, ó. Loop. Beleza? Então vamos lá. Resolvemos aqui de volta, tá funcionando de novo, certo? Agora o cara informou o nome, então isso aqui para mim para de existir, ó. Certo? Aí ele vai entrar aqui, ó. NX. Você Aí ele reparou? pede o Ele só número. vai chegar aqui, ó, se o cara informar o nome. Se ele não informar, ou ele vai dar loop, ou ele vai dar L exit. Ele vai dar exit, certo? Loop, ele. O que ele faz? Ele volta para cá, ó. Ele não executa Entendi. nada aqui para baixo. Ele volta. Ele Ele não volta, sai, né? Ele volta, na verdade. ele volta para cá. E aí, se esse L continua aqui tiver como falso, aí ele sai. Mas como a gente não Tá. mudou o valor dele, ó, ele continua é true, ele não volta, tá? Não vai sair. Exatamente. O que a gente Beleza. pode... A gente pode até fazer o seguinte, ó. Ao invés da gente usar o L continua, a gente pode fazer isso aqui, ó. If deseja encerrar o programa, exit. Já diminuímos um pouquinho. Certo? Else, loop. Beleza? Porque ele já vai forçar o exit mesmo, né? Então aqui já reduzimos um pouquinho, ó. Beleza? Agora vamos lá. Beleza. Informe o primeiro número para executar a expressão. O que vai acontecer aqui? Cara, exatamente a mesma coisa. Então vamos voltar aqui, ó. Beleza? Então, se tiver vazio, ele vai vir para essa pergunta aqui, certo? E obviamente o loop ele vai voltar pro começo e não para esse cara, ou seja, ele vai executar tudo de novo, tá? E se ele informar, a gente vai fazer o quê? Coletar o segundo número. E o segundo número, fazendo o exercício de perceber o padrão, ele faz a mesma coisa do NX. Tá vendo? Então o que a gente pode fazer? A gente copia aqui toda essa nossa estrutura do NX, certo? Mudando aqui, ó, o nosso NY. E esse nosso if aqui, ó. Beleza? Ou seja, então aqui vai continuar chegando. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Beleza. Agora depois, o que acontece? Ó, número informado. Então, ele imprime a mensagem, ele executa a soma, imprime a mensagem, executa a subtração, imprime, multiplicação, imprime, divisão. Aí esse controle aqui não é uma decisão do usuário, é interno, certo? O segundo número é zero. A Então, validação, né? exato. E depois ele finaliza. Ou seja, aqui a gente já saiu do nosso while, certo? Então o que a gente precisa fazer? Só imprimir tudo isso. Porém, o nosso web continua pode ser que ele seja falso. Por quê? O cara quer finalizar o programa. Então o que a gente tem que fazer? Antes de sair, a gente muda ele para falso. E aqui, a mesma coisa. E aqui, a mesma coisa. Beleza? Então, se entrar aqui ele é falso, já sai fora, nem executa mais nada. Aqui é a mesma coisa, Aí aqui ele é a vai mesma seguir, coisa. né? E aí Exatamente. ele vai, quando chegar ele vai estar como falso. Exatamente. O que ele vai perguntar aqui? Cara, aí pra cima aí, deu certo o que vocês queriam fazer? Cara, não sei, dá uma olhada aí nessa variável. Ó, a variável aqui pra mim tá como true. Beleza, então executa. Se tiver como false, o que eu tenho que fazer? Nada, o cara quer sair do programa. É do programa. Exatamente. Entendi. E aqui dentro, o que a gente precisa mudar? Nada, porque as variáveis são as mesmas e a gente tem certeza que elas estão preenchidas. Certo? Certo. Faz sentido? Sim. Beleza. Então, depois na quarta-feira a gente faz o teste, compila ele, tá? E aí a gente já vê de entrar em alguma outra coisa. Aí eu vou ver se a gente vai para tela, para relatório, ponto de entrada. Vou dar uma olhada o que é melhor aqui a gente seguir primeiro. Alguma dúvida? Fechou. Não, é... eu acho que tá bem claro. É que eu não sei também se é fácil achar algum tipo de exercício. Porque assim, a gente fez um aí, né? Você elaborou um, Aham, mas se tivesse mais um outro exercício, um ou dois aí. Não para curto prazo, mas até para me corrigir, para corrigir daqui uma semana, talvez. aham. Segue o conteúdo, mas é para eu ter alguma coisa para eu praticar mesmo, entendeu? Entendi. Cara, tem uns que eu tinha anotado. Eu anotei uma lista, sabe? Só que eu não só copiei ela e coloquei para lá. Por exemplo, esse de Queria operação dar uma olhada matemáticas antes, né? nossa aqui, era nessa listagem que tinha lá, era operação entre dois números. Simplesmente isso. Aí a Sim. gente chegou na montagem desse fluxo, entendeu? Mas se você quiser, eu posso colocar lá. Uma outra coisa, pode pesquisar no Google, por exemplo, problemas para trabalhar a lógica de programação. Entendeu? Geralmente você encontra ali Isso. algumas listas de exercício. É isso que eu estava pensando. Eu até acho que eu tenho algumas listas aqui. Eu Aham. acho que eu vou tentar fazer. É aquilo que eu tiver dúvida, eu trago. Acho que é até melhor. Certo? Tem um outro carinha que eu fiz isso aqui quando eu estava começando a programar Java lá na faculdade. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Porque pode ser isso uma boa ideia. Não precisa nem você ter o trabalho aí de montar, porque tem na internet, né? Sim, E aí eu eu ia pegar tento fazer algumas basicamente isso. coisas, e aí eu vou trazendo as dúvidas que eu tenho aí. Tento pegar alguma coisa com base no conteúdo que você já passou. Tá, beleza. Esse projeto Euler aqui, ó, se eu não me engano, é tipo um conjunto de. Aqui, ó, projecteuler.net. É um conjunto de vários problemas matemáticos, entendeu? Que geralmente são opções melhores ali pra gente trabalhar a lógica, né? Tem alguns lugares que eu acho que já está até traduzido, se quiser, tá? E aí ele tem uma sequência lá que você vai resolvendo, sabe? Aí você cria, por exemplo, você tem um workspace ali nosso que a gente estava usando, acho que está com o nome de teste ainda, não tá? Cria um workspace Hum. chamado Euler, por exemplo. E aí você vai pegando ali, pega o problema 1, o problema 2, o problema 3, entendeu? Só precisa encontrar, tem algum deles aqui que tem essa listagem, tá?
E aí, por exemplo, sei lá, a primeira começa com faça a soma de dois números. Depois vem lá, divisão, sequência de Fibonacci, faz o produto de um número, entendeu? Aí vai aumentando a dificuldade do problema matemático, né? E aí, conforme cada um, você vai trabalhando cada vez um pouco mais a lógica. Ele foi bem legal, cara, Isso. quando eu tava trabalhando, aprendendo Java na facu. Fechou? Beleza? Eu até salvei aqui. Beleza. Cara, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Qualquer coisa aí, só me chamar, tá? Fechou. Obrigado, hein, mano. Tamo junto. Até mais. É quarta-feira. Quarta-feira. Fechou. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.